Bom dia, feliz segunda. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo diário, né? De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui no Thanks God Every Day. Obrigada a Deus todos os dias, obrigada porque hoje é segunda, mas obrigada todos os dias, né? Obrigada porque estamos começando uma semana novinha. Todas as possibilidades estão na nossa mão, se abrem agora, né? Começando essa semana abençoada aí. Vamos para a palavra, nós vamos em Filipenses, capítulo 4, versículos 4 e seguintes, né? Então vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos, que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens, o Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E agora a promessa, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossas mentes através de Cristo Jesus. É uma promessa muito linda e uma recomendação, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Então essa passagem que nós lemos, Filipenses 4 a 7, né? Durante muito tempo, né? Em muitas madrugadas ela me acompanhou. Eu posso dizer que talvez seja uma das minhas passagens preferidas assim na Bíblia, que durante muito tempo foi meu guia, né? Bom dia, obrigada pelos corações, recebo todos. Aliás, essa semana é a semana do meu aniversário, gente. Essa semana eu faço 50 anos, eu tô muito animada com os meus 50 anos. É uma semana abençoadíssima pra mim, né? Então, já tô feliz, né? Já estava feliz, mas tô mais feliz hoje, bom dia. Porque nós estamos aí na véspera do meu aniversário, né? Depois de amanhã, dia 12. Então, durante muitos anos, né, como eu disse, essa passagem, Filipenses 4, 7, ela me acompanhou nas madrugadas, né? Foi ela, eu posso dizer que foi ela que foi assim, a inspiração, essa passagem foi a inspiração para essa rotina que eu tenho hoje de oração diária na madrugada. Durante muito tempo mesmo, assim. Inclusive, quando eu começava um caderno novo da gratidão, durante muito tempo eu colocava essa passagem, né? Eu transcrevia essa passagem de Filipenses 4, 7 para a primeira capa, assim, para a contracapa, né, do meu caderno da gratidão. E quando eu ficava assim meio desanimada, né, às vezes de levantar de madrugada, principalmente agora, começando um tempinho frio, né, é a época que eu sentia mais dificuldade de levantar na madrugada, ou então quando eu tava com muito sono e eu levantava assim meio que por obrigação e não conseguia direito, era essa passagem, Filipenses 4, 7, que sempre me inspirou a fazer o que eu estava fazendo e faço até hoje, agora com muita facilidade. Eu confesso para vocês que hoje é muito fácil e não tem erro, assim, todos os dias eu acordo na madrugada para falar com Deus, mas no tempo que foi difícil, que eu estava criando esse hábito, né, essa passagem ela me inspirava, porque essa passagem ela dá a direção, né, como nós vamos ver a semana. Então nós vamos ficar com essa semana toda, né, todos os 5 dias do Thanks God de manhã, nós vamos nos inspirar, né, buscar motivação e inspiração especificamente nesse texto da palavra de Deus, Filipenses 4, 7, né? Então primeiro o autor, né, o Paulo, ele nos chama para nos alegrar, né? Então alegrai-vos sempre no Senhor. E nós estamos vivendo tempos de tanta dificuldade, de tantos desafios, né? Nós estamos vivendo aí tempo de pandemia estendida, né? Cada mês a gente pensa que está chegando no fim e de repente a coisa se prolonga. Então são tempos altamente desafiadores e uma situação que está trazendo para todos nós, de maneira geral, né? Muita ansiedade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da ansiedade. E eu posso confessar para vocês que felizmente ou infelizmente de ansiedade eu entendo. Durante muitos anos esse foi o meu, tipo assim, foi o meu grande problema, né? A ansiedade me acompanhou durante muitos anos da minha vida e ela me atormentou durante muitos anos da minha vida. Durante muito tempo eu podia dizer assim, André, se alguém perguntasse, André, qual é a sua grande dor? Qual é a sua grande luta? E eu poderia dizer que a minha grande luta foi durante muito tempo a ansiedade. E eu queria me livrar disso
eu sabia que me fazia muito mal. A ansiedade traz uma descarga de adrenalina para nós, vamos dizer assim, desnecessária. Porque a adrenalina, ela é colocada para nós, para aquela situação de lutar e fugir. Então a adrenalina te leva para uma ação. Mas quando você começa a sentir essa descarga, a receber essa descarga de adrenalina com muita frequência, isso faz um mal muito grande. Inclusive, meninas, envelhece. O excesso de adrenalina envelhece, né? Então a adrenalina tem um papel na nossa vida, como tudo que Deus faz é bom, e a adrenalina tem esse papel de nos fazer movimentar, agir, fazer o que tem que ser feito. Mas quando a gente começa a receber adrenalina com muita frequência, entre outras coisas, o excesso de adrenalina envelhece, né? E credo mesmo, a gente vive passando as coisas na cara, né, pra ficar jovem, tomando a nutrição pra ficar forte, ficar jovem, de repente a adrenalina vem pra nos envelhecer. Então não é uma coisa boa esse excesso de adrenalina. Mas não é só isso não, é sentir o tempo todo o coração disparado, como se estivesse para acontecer alguma coisa ruim, né? Então assim, a ansiedade, ela tem vários níveis, né? E eu posso dizer que eu experimentei a ansiedade em nível hard, em nível avançado, né? E eu tô rindo hoje porque eu não tenho mais isso, mas não é engraçado, né? Na verdade é uma luta tão grande, é uma angústia tão grande que chega a tirar o início da passagem aí, o alegrai-vos, né? Então a exortação é alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Só que quando nós vivemos à base de ansiedade, fica muito difícil experimentar a alegria do Senhor, né? É muito difícil. E eu pedia muito a Deus porque eu sabia que o meu excesso de ansiedade, aquela agonia que eu vivia tão grande, também desagradava a Deus. Por que que eu vejo que a ansiedade desagrada a Deus? Porque se Deus cuida de todas as coisas, se Ele diz que você é mais que vencedor e Ele está no controle de todas as coisas, quando nós não descansamos nisso, é como se nós estivéssemos duvidando que Deus é Deus na nossa vida, né? Então, como que eu venci a ansiedade? Primeiro, que eu travava uma batalha. Então a primeira dica que eu dou para vocês é essa: não se conforme com a ansiedade. Eu travei uma batalha muito forte com a ansiedade, né? Como aquela história lá, né, do homem de Deus que lutou com o anjo. Eu meio que fiz isso, né, com a ansiedade. Eu não concordava, eu não aceitava, eu não me conformava em ser ansiosa. E eu vivia na ansiedade e brigava com a ansiedade. E eu não queria aquilo pra mim, né? Então eu nunca procurei, foi uma coisa muito pessoal. Eu não procurei remédio. Uma vez eu procurei há muitos anos atrás, mas me fez muito mal. E eu decidi lutar com a ansiedade. Eu não tomei remédio, eu não me conformava. Eu nunca disse, ninguém nunca ouviu da minha boca que ansiedade era uma situação normal para os dias de hoje, né? E hoje na pandemia a gente pode falar isso, pode ouvir isso muito mais, né? Que é normal ficar ansioso diante de tantos desafios e de tanta incerteza, porque se tem uma palavra que nós podemos definir hoje, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de incerteza, né? Se nós olharmos para o mundo natural. Mas eu nunca cedi, eu nunca concordei, eu nunca me conformei em ser ansiosa. E todos os dias eu pedi a Deus para me livrar dessa ansiedade. Eu não concordava com ela, né? E eu fiz várias coisas, eu sempre fiz várias coisas. Essas questões que eu fiz, depois eu vou dar mais detalhes aqui nessa semana, mas o que eu fiz, por exemplo, de me cuidar, de fazer exercício físico, de ter o hábito de caminhar descalço na grama, depois de uma atividade física eu tirava o tênis, caminhava na grama, de me alimentar direito, de procurar dormir, de tudo isso que eu fazia me sustentou enquanto eu não recebi a cura definitiva, né? Hoje eu posso dizer que eu recebi a cura definitiva da ansiedade. E todos os meus jejuns tinham também esse alvo, né? Entre outras coisas, eu sempre colocava como alvo ficar livre da ansiedade, ou seja, eu travei uma luta não aceitável a ansiedade, né? Então a primeira dica realmente é essa: não aceite, isso não é um estado natural dos filhos de Deus. Não aceite a ansiedade como uma coisa normal, né? Deus não tem isso para nós, né? Então alegrai-vos,
alegrai-vos sempre no Senhor, né? Que seja de todos conhecidos, as pessoas que convivem com você, que eles percebam, que eles sintam que você é uma pessoa diferente, que você está numa vibração diferente, que você está numa confiança, numa alegria diferente, né? Esse é o que diz a palavra. E aí vem a receitinha, e é essa receitinha que nós vamos ficar hoje, né? Então, qual é a receita que Deus colocou para nós em relação à ansiedade, em relação a esse viver? E nunca foi tão do tempo de hoje, né? Como agora, vivendo em questão de pandemia, o que nós precisamos fazer? Apresentai a Deus as vossas preocupações. Pronto. Esse é o segredo. Pronto, esse é o segredo. Apresentai a Deus as vossas preocupações. Como, meu Deus, que eu vou fazer isso? Mediante as orações, as súplicas e as ações de graça. Pronto. Ele deu todo o caminho, né? Nós não temos mais, não precisa perguntar mais nada, né? Então, apresentai a Deus todas as suas ansiedades, as suas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graça. Foi por causa da ansiedade, foi por causa dessa agonia, dessa angústia, né, que eu comecei a acordar de madrugada para orar. De madrugada que eu falo não é 3 horas não, eu não consigo acordar igual muitas pessoas gostam, né? Eu acordo mais cedo, né? Então eu comecei acordando meia hora antes do horário devido, depois 1 hora antes, né? E hoje isso é uma rotina para mim. É o milagre da manhã que eu faço, né? Então, como é que é o milagre da manhã? É uma rotina que eu tenho de oração, de espiritualidade, de leitura, de tudo de manhã. Então, nesse tempo, né, do milagre da manhã, a primeira coisa que eu faço eu já comentei isso com vocês, acho que semana passada eu voltei a comentar sobre isso. Durante o dia, as coisas que vão me angustiando, eu vou anotando na minha agenda para o dia seguinte. Então, na verdade, a minha agenda de tudo, de trabalho, de vida, de tudo, ela começa com a oração de manhã. E nesse momento de oração, eu já anotei ali quais são as minhas preocupações. Então eu tenho esse hábito. O dia está rolando, o dia está acontecendo e eu tenho algumas coisas que estão me angustiando, algumas coisas que estão me preocupando. Eu anoto na agenda no dia seguinte e quando eu começo a oração ali, eu falo com Deus, né? Deus, isso nós temos para hoje. Essas são as minhas preocupações, né? Então eu apresento diante de Deus as minhas preocupações. Dessas 3 formas, como diz a palavra. Gente, eu não criei nada, tá? Eu só copiei. Eu sou boa em Ctrl+C, Ctrl+V. Eu copiei da palavra e eu faço na minha vida. E isso tem trazido para mim essa alegria, essa paz, né? Porque depois o versículo fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, haverá de guardar os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então é exatamente isso que eu recebo, porque é exatamente isso que eu faço, né? Então eu não estou criando nada, eu só estou copiando de Paulo, né? Então eu apresento a Deus. Então da minha conversa ali, ou eu estou com súplica, ou eu estou com oração, que é conversa, ou eu estou com ação de graças, né? Então, por exemplo, agora a minha filha mais velha tá saindo do país, tá indo embora, né? Então nesse momento eu posso suplicar, se é uma coisa que angustia meu coração, eu levo isso para minha oração no dia seguinte. Então eu suplico, eu posso pedir por ela, pela família dela, pelas coisas que vão acontecer, mas também eu posso fazer ação de graças. Porque ela passou 2 anos aqui no Brasil comigo, então ação de graças. A ação de graças, ela é libertadora. Então quando eu agradeço por tudo que nós vivemos nesses últimos 2 anos, onde eu tive a minha neta junto comigo, ela, o marido, todo mundo perto de mim, e aí quando eu começo a agradecer por isso, a ida dela fica mais leve. Mas às vezes eu não dou conta de agradecer, eu posso também suplicar, eu posso pedir que as portas se abram, né, que a bênção acompanhe elas, eu posso suplicar. Então se eu faço orações que são conversas, súplicas que são pedidos ou ação de graças, e aí então eu coloco tudo na mão de quem é a única pessoa que pode realmente controlar todas as coisas, conduzir todas as coisas. Nós, seres humanos, às vezes nós temos o hábito, que não é muito legal, de falar com todas as pessoas o que está acontecendo conosco. E às vezes a gente fala
pouco ou não fala com a única pessoa que tem o poder para resolver. Então, quando eu passei, eu contei outro dia para vocês aqui, em 2015, né, uma grande dificuldade, foi um período difícil da minha vida. Eu fiz um compromisso, né? Falei, Deus, eu não vou mais falar com quem não pode resolver. Ou seja, com todas as pessoas que estão ao redor de mim, ficar falando, né? Eu não vou falar mais com quem não pode resolver. Eu me comprometo que a partir de agora eu vou falar diariamente com quem tem o poder de resolver as questões que estão angustiando o meu coração. E eu comecei, não é fácil, porque a vontade que tem é o quê? Tá com um problema? Liga pra mãe, liga pra irmã, conversa com fulano, conversa com ciclano. Isso é nosso, né? Do ser humano. Nós temos às vezes esse hábito, por quê? Porque nós cedemos à vontade que vem na hora, que é falar com todo mundo. E aí a gente começa a reclamar e nós viramos murmuradores. É o oposto do que a palavra está propondo para nós hoje. Ou então, ao invés de ficar contando para todo mundo os meus problemas, ficar murmurando para todo mundo, eu faço isso diante de Deus. Seja conhecido de todos a vossa bondade. Por quê? Porque você não fica falando para todas as pessoas, mas você vai diariamente diante de Deus e coloca na presença dele as suas preocupações através de orações, de súplicas e de ação de graças. E o que eu experimento hoje de ter vivido, passado por tudo isso e me libertado, né? Eu fui liberta totalmente dessa ansiedade. Por quê? Porque é uma promessa de quem faz isso. Mas uma vez só não resolve, gente. Muitas vezes eu fazia minhas orações e a angústia continuava, a ansiedade continuava. Muitas vezes eu já voltei na oração, falei, eu vou orar tudo de novo, porque não é possível que eu falei, mas eu só falei, sei lá, daqui pra cima, né? Não veio daqui de dentro pra Deus, eu vou falar tudo de novo até esse negócio funcionar. Nós não somos tão simples, né? O ser humano não é assim tão simples, não é só chegar, sentar e fazer e resolver todas as coisas. E sabe por que isso tudo está acontecendo com a gente? Por que a gente sofre, a gente vive essa angústia? É porque nós também temos um hábitozinho que nós precisamos corrigir urgentemente. Nós temos o agora, que é o nosso presente. Nós já tivemos um dia o que já aconteceu lá atrás, o passado. E nós vamos chegar um dia num lugar chamado futuro. E nós escolhemos muitas vezes ficar pouco aqui, muito lá ou demais no outro lugar, né? Então nós ficamos muito, no caso da ansiedade, nós ficamos demais num tempo que nós não temos acesso ainda, que é o futuro. Então nós temos excesso de futuro na nossa vida. O excesso de futuro traz para nós essa ansiedade. Sabe por que nós sentimos ansiedade? Por duas coisas. Por isso que nós ficamos com excesso de futuro, nós ficamos demais num lugar que não existe ainda, né, que é o futuro, e nós fazemos má gestão da nossa imaginação. Nós, além de irmos para o futuro, a gente não fica imaginando que o pior vai acontecer. Se a gente entender isso que eu estou falando, nós vamos ver o tanto que nós estamos fazendo bobeira na nossa vida. Então, além de ficar demais num tempo que não existe, que é o futuro, a gente ainda fica imaginando que o pior vai acontecer. Como é que isso pode dar certo, gente? Como é que isso pode dar certo? Né? Eu estou falando aqui, mas não estou falando de você. Foi o que eu vivi durante tanto tempo. E ainda hoje, a tentação ainda é de ir para o futuro e ficar imaginando coisa ruim. Aí eu me puxo, né? Já estou mais treinada, né? Então eu estou treinada para me puxar de volta pro presente e falar, para com isso, você só tem o agora, você só tem o presente. Volta, Andréia, volta do futuro, Andréia, fica no presente, né? Essa luta minha ainda é diária, é o tempo todo me puxando, mas se nós tivermos que ir pro futuro, que seja para declarar que todas as coisas já estão completas em Cristo Jesus, né? Tudo já está consumado, inclusive o que nós não vivemos e nós não sabemos ainda o que vamos viver. Isso também já está consumado em Cristo na cruz, né? Então, se for para visitar o futuro, que seja para declarar que todas as coisas já estão prontas, estão consumadas e que no futuro nós somos mais que vencedores. Mas se não for para ir com essa postura, não vá. Não vá para o futuro, fica aqui. É como aquela brincadeira, né? Se olhar, se enxergar a luz, não vá na luz, né? Tem uns desenhos que falam isso. Então não entra nessa, não entra de ir pro túnel do futuro, não faça isso. Fique aqui, porque aqui nós dificilmente vamos experimentar a ansiedade se nós ficarmos no agora. Então, para fechar, a pergunta é: aqui, hoje, agora, nesse momento, exatamente nesse momento, o que está faltando para você?
O que está te angustiando? É coisa que está acontecendo agora ou que está acontecendo no futuro? Ou coisa que já aconteceu no passado? Essa resposta às vezes é suficiente para nos trazer de volta, né, para o momento presente, que é a única coisa que nós temos agora. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, para sua família, para minha família, para nossa vida. Todas as coisas já estão conquistadas por Cristo na cruz e nós queremos acessá-las todas. Mas se nós não trabalharmos dentro de nós as nossas necessidades, né? Não trabalhar essa angústia, essa necessidade de ficar falando, essa necessidade de ficar às vezes até maldizendo o que vai acontecer, ou deixando a imaginação trazer para nós ideias ruins do futuro. Se a gente não tiver esse controle, né? Realmente Deus... ele olha e fala, puxa vida, né? Já fiz tudo, estou preparando tudo, mas ele não está me ajudando, ela não está me ajudando. Está fazendo uma má gestão da imaginação e com isso está trazendo grande sofrimento, né, para todas as pessoas. Nós vivemos às vezes em grandes sofrimentos que são desnecessários. Hoje que eu estou livre da ansiedade, hoje que eu vivo nessa paz que excede todo entendimento, eu olho para trás e eu falo, puxa vida, quantas vezes Deus deve ter olhado para trás, né, naquele momento, né, falado, nossa, André tá fazendo um negócio tudo errado, André tá sofrendo coisa que não precisa sofrer, ô minha filha, presta atenção, a bobagem que você tá fazendo, né? Então hoje eu olho para trás e vejo o tanto de tempo e de energia, de alegria e de paz que eu perdi por me entregar na ansiedade. Então o que eu desejo para mim, para você, para todos nós nesse tempo é a paz que excede todo entendimento. E nós vamos falar muito sobre isso essa semana. Nós vamos falar de paz, nós vamos falar de tranquilidade, de harmonia, de confiança, de viver o melhor de Deus nessa terra. Esse é o Thanks God Everyday, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Obrigada por você ficar comigo aqui nessa segunda, obrigada pela sua companhia, obrigada por estar enviando para as pessoas, né, esse link para as pessoas assistirem. Tá ficando gravado no IGTV aqui no Instagram e também tá ficando gravado no YouTube. Encaminha para as pessoas e vamos todos contagiar muitas pessoas, nós vamos transbordar isso para muitas pessoas, para que todos vivam a paz que Cristo tem para nós, a paz que excede todo entendimento. Beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã às 7 horas da manhã no Thanks God Everyday.